Eu assisti nessa semana um documentário sobre o Bill Gates. Ele foi fundador da Microsoft, empresário de sucesso. Hoje ele está atuando na área da filantropia. E nesse documentário mostrou que o Bill Gates juntou um grupo de empresários, de cientistas, para produzir energia nuclear. Foi muito curioso, porque as usinas nucleares que trabalham como fonte de energia o urânio enriquecido, elas jogam fora o urânio empobrecido, e o Bill Gates, com esse grupo de cientistas, foi capaz de produzir um reator que usa o urânio empobrecido, que era descarte para o primeiro grupo, para produzir a mesma coisa, energia nuclear. Eu separei um trecho da palavra de Deus para mostrar que nós devemos pegar algo que muita gente despreza na experiência da vida como fonte de ensino, como fonte de crescimento, que é o sofrimento, a dor, as dificuldades, e nós devemos produzir ou deixar que Deus produza em nós coisas boas. Eu vou ler com você Tiago capítulo 1, versos 2 e 3, é um trecho super conhecido que diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois a fé de vocês está sendo provada e vai produzir em vocês perseverança. E eu queria já fazer duas considerações iniciais a respeito desse assunto, que são as seguintes. Primeira delas, nós não gostamos de sofrer, nós não queremos sofrer. Esse é um desejo legítimo, né? Ninguém quer passar por dificuldades, dores, provações, sofrimentos. Esse não é o desejo de ninguém. Esse não é o meu desejo, tenho certeza de que não é o seu. E se a gente estivesse aqui presencialmente juntos, eu ia pedir para levantar a mão quem gosta disso, e ninguém iria levantar. E a segunda consideração é a seguinte: esse nosso desejo por não sofrer acaba interferindo, acaba influenciando na forma como nós lemos a palavra de Deus. Os nossos olhos, eles são atraídos pelas experiências de sucesso, de vitória, de conquista, e nós acabamos por deixar de lado aquilo que é experiência de prova, de dor, de sofrimento, de luta. Eu vou apresentar para você aqui 3 episódios que mostram como nós fazemos isso. Nós olhamos para a conquista e para a vitória e nós deixamos de lado outras coisas. Eu vou começar com a história de Abraão e Sara. A gente gosta de olhar para a intervenção maravilhosa e milagrosa de Deus na vida deles. Sara ficou grávida e deu à luz aos 90 anos. Quando uma fisiologia convencional de uma mulher vai permitir que ela fique grávida até os 40, 45, 50 anos no máximo. Quando ela fica grávida e dá à luz aos 90, nós estamos testemunhando ali de forma indiscutível o poder de Deus, e a gente gosta disso. Mas a gente não gosta de olhar para o fato de que Sara ficou até os 90 anos vivendo uma experiência que foi de ansiedade, de decepção e de desesperança. Ansiedade, porque a cada novo mês ela pensava, bom, será que vai ser agora? Decepção, porque a cada novo mês ela não ficava grávida, e desesperança, porque se ela não conseguia ficar grávida, ou se ela não tinha conseguido ficar grávida quando ela tinha 20, 25, 30, o que dirá quando ela estava com 75, 80, 85? Então, foi toda uma vida de luta, de dor, de sofrimento. E não queira trazer aquele argumento, poxa, mas Deus iria trabalhar na vida dela e ela iria ficar grávida aos 90. Eu e você sabemos o final da história, ela e o marido não sabiam. Deus já tinha feito, quando Abraão era mais velho, promessas para ele, mas no início da vida eles não sabiam que a experiência seria essa. Uma outra história, um outro episódio, a gente gosta de lembrar da história de Daniel. Daniel recebe livramento de Deus quando ele está na cova dos leões. De forma maravilhosa, Deus ali fecha a boca dos leões e Daniel sai da cova são e salvo. Mas nós não olhamos para os incontáveis cristãos que morreram nas arenas romanas no início da era cristã. A gente conta para os nossos filhos, para as crianças, a história de Daniel, que saiu ileso. A gente não conta a história dos cristãos que morreram nas arenas. Um terceiro episódio que eu quero trazer para você é a libertação, é o livramento que Deus opera na vida de Pedro. Atos 12,
Pedro ele está preso, ele vai ser executado. E aí de forma milagrosa Deus envia um anjo, o anjo livra Pedro das correntes, tira Pedro da cela onde ele se encontra encarcerado, atravessa com Pedro as escoltas que guardavam aquela cela, até que o anjo coloca Pedro em liberdade na rua. A gente olha para isso, a gente é inspirado por isso, a gente gosta desse tipo de história, mas nós não olhamos para o início do capítulo. Pedro está preso porque Herodes já havia prendido Tiago, já havia decapitado Tiago, aí ele viu que o povo gostou daquilo e ele pretendia fazer o mesmo com Pedro. E a gente olha para o livramento na vida de Pedro, e talvez alguns de nós, talvez você que esteja escutando essa mensagem, nem tenha lido a história de Tiago, que passou pela mesma situação e foi morto e foi decapitado. Tem algumas pessoas que elas conseguem dar um passo adiante nessa dinâmica de aprender em todo tipo de situação, e elas são capazes de aprender com as esperas da Bíblia, com as situações de espera, desde que sejam esperas recompensadas. O que eu quero dizer com espera recompensada? Eu já contei aqui a história de Abraão. Abraão fica aguardando durante toda a sua vida e no final da sua vida ele é recompensado com uma promessa da parte de Deus, em que mesmo ele sendo idoso e sua esposa sendo idosa, eles têm o prazer de serem pais biológicos de uma criança. Eu poderia lembrar aqui, por exemplo, da história de José. José é vendido pelos irmãos, José é injustiçado na casa de Potifar, José vai preso, mas depois de muita espera, muita dor, muito sofrimento, ele é colocado como governador do Egito. Mas nós não olhamos, por exemplo, para João Batista, que foi preso e lá ele ficou. Lá ele foi morto, lá ele foi decapitado por um motivo absolutamente banal. A gente olha, ou tem gente que olha, por exemplo, para a história de Jó. Jó passou por um sofrimento terrível, fala-se até a respeito da paciência de Jó, virou uma expressão popular. E depois de algum tempo de luta, de dor, de sofrimento e de espera, Deus restitui a Jó o que ele perdeu em dobro. Mas a gente não olha, por exemplo, para Jesus, que não tinha o que perder porque ele não tinha nada. O sujeito chegou para ele e falou: mestre, eu vou te seguir por onde o Senhor for. E ele disse: presta atenção porque eu não tenho onde reclinar a cabeça. Eu não tenho nada. Então, gente, o desafio para nós na trajetória cristã, na vida cristã, é não só sermos inspirados e atraídos por aquilo que representa vitória, sucesso, conquista, e nós encontramos isso na palavra de Deus, e isso nos inspira, claro, mas nós sermos capazes de aprender com o todo da experiência humana, daquilo que Deus está realizando na minha vida, daquilo que Deus está realizando na vida das pessoas no meu entorno, daquilo que Deus operou e realizou na vida de pessoas que estão na Bíblia. É nós sermos capazes de olhar para toda a experiência humana e aprendermos com toda a experiência humana. E nós voltamos aqui para o texto de Tiago, capítulo 1, versos 2 e 3. Tenham por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por provações, porque isso vai produzir em vocês fé e perseverança. E eu gosto de pensar na experiência humana do servo de Deus, do servo de Cristo, aí sim como uma grande trajetória de vitória. Ela pode ter as suas experiências ali de dor, de sofrimento? Pode. Mas ela como todo é uma experiência de vitória, ela é uma trajetória de subida. Eu tenho um irmão que trabalha com a Bolsa de Valores e tem algumas empresas na Bolsa que elas estão sendo valorizadas já há muitos anos. Mas essa trajetória ela não é uma linha reta, ela é uma subida e dali a pouquinho ela cai um pouco e aí ela sobe de novo, ela cai um pouco e ela sobe mais. E eu me lembro daquele verso de Provérbios, capítulo 4, verso 18, em que diz o seguinte: a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz do amanhecer, nas versões antigas, a luz da alvorada, que vai clareando, 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 até se tornar dia completo. A nossa trajetória em Cristo, ela é uma trajetória de vitória, mas nós devemos aprender, estarmos prontos a aprender com os momentos de dor, de luta, de dificuldade, sejam nossos,
sejam de pessoas do nosso entorno, sejam de pessoas relatadas, histórias relatadas na palavra de Deus, que a gente seja capaz de fazer como aquele grupo de cientistas que está trabalhando com o Bill Gates. Enquanto tinha gente produzindo energia nuclear usando o urânio enriquecido e descartando o urânio empobrecido, eles estavam pegando o urânio empobrecido e dizendo, escuta, dá pra gente fazer a mesma coisa com isso aqui, dá para nós produzirmos o mesmo tipo de energia. O que Deus está produzindo na tua vida, Ele vai usar certamente experiências de alegria, de conquista, de sucesso, para te inspirar e para inspirar os seus servos, os servos de Deus, mundo afora, mas esteja atento, porque Deus também está usando experiências de silêncio, experiências de dor, de frustração para forjar em nós o caráter de Cristo, para que a nossa trajetória como um todo seja uma trajetória de subida, uma trajetória de vitória, tá bom? Que Deus abençoe você e abençoe a sua família.